Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é Dali 15 da lua espectral, a lua da libertação, a lua da liberação, a lua de deixar ir aquilo que não cabe mais na sua vida, a lua de deixar ir aquilo que não condiz mais com a sua energia, mas que muitas vezes a gente acaba ficando apegado e passa a vida aí carregando e arrastando como se fossem âncoras, sem se dar conta. Então é um momento de realmente fazer essa reflexão e deixar ir aquilo que não condiz mais. Hoje estamos abrindo a Semana Azul. A paciência transforma a conduta. E hoje é dia de estrela cósmica amarela. Persevero com o fim de embelezar, transcendendo a arte. Selo o armazém da elegância com tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do livre-arbítrio. Então hoje a gente tem o selo da estrela, que traz essa ação de embelezar, essa ação de transformar tudo em arte com muita elegância, sendo guiado pelo selo do humano, que traz o livre-arbítrio, a sabedoria, a inteligência. Então hoje é dia de aliar a inteligência, o livre-arbítrio, com a nossa elegância, com a nossa beleza e transformar tudo em arte, porque a vida em si é uma arte. Se você olha para a natureza, você não vê nada feio, você não vê nada mal feito, tudo é perfeito na sua essência. Por que nós achamos que nós não somos? Por que nós achamos que nós não podemos ser perfeitos do jeito que a gente é? E isso não significa ficar estagnado na vida. Isso significa aceitar você como você é para que você possa se aprimorar de onde você está. Essa é a perfeição da vida. Então eu convido vocês para a gente começar hoje falando a respeito do primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo, que diz que tudo é mente, que o todo é mental. Vamos começar hoje falando sobre esse princípio. A semana passada nós já falamos um pouco, demos aí uma introdução a respeito das leis herméticas, as leis que regem o universo, e a importância da gente entender essas leis para que a gente possa ter uma vida cada vez mais plena. Porque muitas vezes a gente até usa alguns axiomas herméticos para fazer uma piada aqui, outra ali, ou naquele momento que você encontra alguém que está mais fora do prumo, né? Você joga um axioma hermético como uma piadinha, na tentativa até de minimizar um pouco a situação ou de, enfim, né? Deixar aquele momento tenso um pouco mais alegre, mas sempre com um tom de sarcasmo. Nunca a gente leva isso a sério, né? Mas verdadeiramente, se a gente não leva a sério esses princípios, a gente não está levando a sério a nossa vida, a nossa existência enquanto um espírito que está passando por uma existência humana. Então, o todo é mente e o universo é mental. Este é o primeiro princípio, a primeira lei das leis herméticas, né? E o que isso diz? Isso diz que tudo que existe antes passa por um processo mental, antes passa pelo todo, pela mente do todo, e que tudo que existe é criação da mente do todo. Fácil de compreender isso, né? Será? Não é tão simples assim, né? Porque se a gente fala que tudo é mental e você vai atravessar uma rua e um carro passa e te atropela, cadê a mente ali? Se tudo é mental, aquele carro não deveria estar ali no momento que eu estou atravessando a rua, não é verdade? Porque se tudo é mental, também não tem essa concretude que a gente experimenta no mundo material. E aí, como que um carro pode me atropelar? No final eu dou a resposta para essa pergunta. Mas enfim, esse princípio ele veio para tentar assim trazer a solução para uma pergunta de como as coisas são criadas. Como que tudo que existe foi criado? A partir de quê? A partir de quem? A partir de qual matéria? A partir de qual substância? E qual foi o processo de criação de tudo isso?
Ou seja, aquela pergunta que desde que a gente nasce, a gente se pergunta. Primeiro a gente pergunta para os nossos pais, né? Porque a gente acha que eles sabem a verdade de tudo, a gente acha que eles têm as respostas para tudo. Lá na nossa infância, bem pequena, que a gente está começando a conhecer o mundo, né? E depois a gente começa a querer perguntar para os professores, porque aí a gente percebe que os professores talvez tenham um conhecimento a mais. Só que os professores também são seres humanos, né? Então também tem suas limitações. E aí a gente passa a vida inteira se perguntando, consciente ou inconscientemente, como que tudo foi construído? Como que eu fui construído? De onde eu vim? Para que eu tô aqui? O que é tudo isso que a gente chama de mundo, de vida? O que são essas coisas? O que determina que isso daqui é uma flor e isso daqui é uma pedra, né? A gente sempre tem algum tipo de questionamento nesse sentido, que a gente traz como questionamentos filosóficos, e que diante da ausência de uma resposta, o que a gente faz? A gente deixa para lá. Ah, não vou ficar pensando nisso não, que isso dá dor de cabeça, né? Ou quem pensa muito sobre essas coisas acaba maluco, né? Eu ouvi muito isso quando eu estava fazendo faculdade. Quem estuda demais fica maluco. Que fulano de tal começou a fazer faculdade de psicologia, começou a estudar um monte de coisa e ficou maluco. Eu ouvia isso das pessoas, né? Então, assim, né? Deve ter sido o meu destino. Mas, enfim, por isso eu tô aqui perguntando isso para vocês hoje. Do que tudo é feito, como que tudo é feito, né? Em outras lives eu já trouxe aqui essa percepção dentro do olhar da mecânica quântica de que tudo que existe parte de um único ponto, né? Parte de um único princípio, parte de uma única fonte criadora que cria tudo que existe, que cria tudo que é. Uma fonte criadora de altíssima inteligência, de altíssima frequência e de altíssima consciência. Uma onda primordial de informação portadora de diversas outras ondas, que emanam essas ondas criando tudo que existe. Ou seja, um vácuo quântico dentro da linguagem da mecânica quântica, né? Dentro desse ponto de vista, tudo que existe saiu do mesmo saco de farinha, vamos colocar dessa forma no senso comum, né? Então somos todos farinhas do mesmo saco. Todos somos feitos da mesma substância, todos somos originados da mesma origem, do mesmo ponto de início. Só que lá na antiguidade, né, há 5.000 anos atrás, eles queriam entender como que tudo é construído. Eles já entendiam há 5.000 anos atrás que existe um todo e que este todo contém tudo, né? Essa onda primordial portadora de altíssima consciência, de altíssima frequência, de altíssima inteligência, que a gente chama de vácuo quântico na mecânica quântica atualmente, que a gente chama de Deus dentro dos processos religiosos, que a gente não consegue conceber, porque é incognoscível e indescritível, mas que abarca tudo que existe, cria tudo que existe. E isso há 5.000 anos atrás eles já tinham essa percepção. E este todo que contém tudo, né, ele precisa ter algum mecanismo ali que cria tudo que existe. E aí eles fizeram um paralelo, né? Como que o homem cria as coisas? Ele pega alguma coisa que não é nada ainda e transforma em alguma outra coisa. Ou seja, ele não cria, ele modela. Ele pega um pedaço de madeira, um tronco de árvore e dali ele tira uma cadeira. Ele pega uma pedra e dali ele tira uma escultura. Ele pega um barro e dali ele constrói uma casa, né? Ele modela materiais. Mas se o todo contém tudo e ele é indivisível, incognoscível, indescritível, se ele vai pegar um material para fazer alguma outra coisa,
esse material já é algo separado dele. Se ele é indivisível, se ele é o todo, não existe separação. Então ele tira a matéria de si mesmo. Como que o ser humano cria outro ser humano? Ele tira a matéria de si mesmo, né? Ele reproduz a si mesmo a partir da sua própria substância. Então o todo reproduz a partir da própria substância, ele retira algo de si mesmo, retira a substância de si mesmo para construir outras coisas. É plausível, né? A gente pode pensar nessa possibilidade. Só que se o todo retira a matéria de si mesmo para construir outras possibilidades, essas outras possibilidades estão separadas do todo. E se o todo contém tudo, não pode ter nada separado do todo. Conseguem compreender onde está o nó? Então, como que o todo cria? Qual a outra forma que o ser humano tem de criar? Fazendo esse paralelo que eles fizeram lá 5.000 anos atrás para tentar trazer essa percepção. O ser humano cria a partir da mente. Tudo que ele constrói, tudo que ele manifesta, tudo que ele pega uma substância e modela, transformando em outra, antes de ser materializado ou antes de ser transformado, ele foi construído na mente do ser humano. Ou seja, tudo antes passa por um processo mental antes de existir. Então o todo cria tudo que existe a partir da sua própria mente, de um processo mental. Por isso que o todo é mente, tudo é mental, né? E partindo desse princípio, a gente entende essa questão da onda portadora e criadora de tudo que existe, de altíssima consciência, altíssima frequência e altíssima inteligência, porque nada que existe é criado aleatório. Se você reduzir tudo que existe à sua mínima partícula, não vou nem dizer mínima partícula, porque atualmente, né, a gente já tem outras mínimas partículas, mas na minha época de escola, se a gente fosse reduzir tudo à sua mínima partícula, todos nós somos átomos. Tudo que existe são átomos. Hoje em dia, se a gente for continuar reduzindo, tudo que existe são cordas, supercordas, energia. Mas conseguem perceber que tudo que existe é a mesma substância? É a mesma matéria? E como que um aglomerado de átomos se torna uma pedra, outro se torna uma árvore, outro se torna um cachorro, outro se torna um ser humano? E que ainda assim este ser humano consegue pegar um aglomerado de átomos que se tornou alguma coisa e transformar isso em alguma outra coisa. Isso não é aleatório. Isso não é mero acaso. Porque se fosse mero acaso, não existiria a perfeição. Olha para o céu. Não existe um pôr do sol feio. Não existe uma nuvem feia. Até as nuvens de tempestade que assustam, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Se você olhar com atenção, com pureza, ela tem a sua beleza. Não existe uma flor feia. Até aquelas flores que aparecem de anos em anos, que tem um cheiro absurdamente horrível, né? Que a gente fala que tem cheiro de carniça para atrair insetos, né, que geralmente elas ficam embaixo da terra, quando elas eclodem, elas emitem esse cheiro de carniça. Até nisso tem beleza. A beleza de como existe uma inteligência ali específica para atrair o que é necessário para o alimento daquela planta. Você pega um kiwi, por exemplo. O que é um kiwi? Aquele troço oval, marrom, cheio de pelo. É um bicho, né? Um bicho esquisito. Muita gente pode até achar beleza naquilo, mas eu olho aquilo e eu não vejo beleza nenhuma. Mas quando você parte o kiwi, o que tem por dentro
é de uma exuberância de beleza indescritível. Tudo isso tem uma organização, tudo isso tem uma função, tudo isso não é ao acaso, não é aleatório. Tudo isso partiu de um todo inteligente, de altíssima consciência e de altíssima frequência. E quando a gente leva isso para o campo da quântica, que a gente fala, né, sobre a questão de vibração, frequência, energia e geometria, é disso que a gente está falando. Tudo vem dessa onda portadora, criadora de tudo que existe, de altíssima inteligência, de altíssima frequência, que vibra constantemente e que emite diversas outras ondas que, em decaimento de frequência, emitem diversos tipos de energias diferentes que vão formar geometrias diferentes, que é o que a gente conhece como matéria densa, que é o que a gente conhece como o mundo físico. Outros ainda estão aí num plano mais sutil, né, que a gente não tem acesso com os nossos sentidos físicos, mas passam pelo mesmo processo. Então, tudo que existe antes passa por um processo mental, da mente do todo para a realidade e da sua mente para a sua realidade, porque nós também somos parte do todo. Se todos viemos do mesmo saco de farinha, se todos somos farinha do mesmo saco, nós também temos isso dentro de nós. Foi fazendo essa análise de como o ser humano cria dentro dos preceitos que eles tinham para chegar a essa conclusão de que tudo é mente, de que o todo é mental, que eles conseguiram trazer esse primeiro princípio. Mas por que eles conseguiram chegar a isso fazendo essa analogia com o ser humano? Porque o ser humano é um reflexo da criação, assim como tudo é reflexo da criação, porque tudo é todo. O tudo está em todo, então tudo que existe faz parte do todo. Por isso que a gente fala, somos todos um. Porque somos todos um. Partimos todos da mesma origem, da mesma fonte criadora de altíssima inteligência, frequência e consciência, da mesma mente que cria tudo que existe. Todos os universos, não apenas o que tem nesse planeta. Tá? Então vamos ampliar a visão aí para a gente ter um entendimento do quão isso é grande. Tão grande que é indescritível, tão grande que é incognoscível. Porque se você conhece apenas uma parte, você não conhece o todo. Porque o todo é impossível de ser conhecido. Mas você pode senti-lo dentro de si. Acessando esse conhecimento, acessando essa consciência, que você começa a entender o que reflete dentro de você e que reflete fora de você. O que se passa na sua mente constrói a sua realidade. O todo é mental, tudo é mente. E aí a gente entra na questão também de que tudo que existe possui uma consciência, porque tudo é consciência. Se tudo veio da mesma fonte criadora de tudo que existe, essa onda primordial portadora de altíssima consciência, tudo que existe é uma consciência em si. E aí a gente deixa de fazer aquela divisão, né, que a gente tem aí nas aulas de biologia, de o que é orgânico e o que é inorgânico, o que tem vida e o que não tem vida. E a gente passa a respeitar mais a natureza como um todo. Porque até aquilo que não tem vida dentro da nossa classificação pobre, né, é uma consciência. Uma pedra é uma consciência, uma pedra emite energia. A gente utiliza cristal em terapia. É uma consciência. Você programa o cristal direcionando a energia dele para aquilo que você deseja. É uma consciência. Se não houvesse consciência ali, não haveria energia. Não haveria a possibilidade de você programar aquele objeto inanimado para o objetivo que você deseja.
E assim é com tudo que a gente vê aí nas diversas manifestações religiosas, né? Símbolos, crucifixos, terços, patuás, como é que chama aquele negócio? Me fugiu a palavra agora. Mas tudo isso que a gente atribui a algum tipo de energia mágica, a gente está acessando a consciência daquilo. Por isso que o respeito por tudo que existe é fundamental. A gente está vendo aí as questões no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas, graças a Deus, atualmente já têm essa consciência da importância de salvar também os animais e não só o ser humano, da importância também de dar um suporte aos animais e não só ao ser humano, porque até bem pouco tempo atrás acreditava-se que os animais se viravam sozinhos, que eles não precisavam de apoio, que, por exemplo, um cavalo podia ficar no pasto o dia inteiro debaixo de sol e a noite inteira debaixo de chuva, que ele não sentia frio, que podia castrar os animais, né, sem anestesia, sem nenhum processo ali que aliviasse a dor, porque eles não sentiam dor. E isso não faz muito tempo. Isso eu ouvia quando eu era criança. E não era historinha para acalmar a criança diante daquilo, não. Era realmente o que era pregado. Então, gente, aos poucos, de maneira bem lenta, a gente está sim evoluindo. Muito lentamente, verdade, mas estamos. E que isso não regrida como aconteceu num determinado ponto da nossa história. Que a gente consiga ir adiante. Porque tudo isso que a gente está estudando aqui de leis herméticas, que foram escritas há mais de 5.000 anos atrás, se a gente tivesse seguido nesse patamar, hoje a gente seria outro tipo de civilização muito mais evoluída. A gente não é, porque a gente teve um período da história aí muito trevoso, né? Idade das Trevas, inclusive, é conhecido, e que não só interrompeu um processo de desenvolvimento do ser humano, mas regrediu completamente. Então, não, a gente não só deixou de avançar, como a gente também não ficou estagnado, a gente regrediu enquanto raça humana. Então, eu espero que esse patamar que a gente está começando a desenvolver não seja interrompido por nenhum processo desse tipo. Mas cabe a cada um de nós estarmos conscientes para não permitir que isso aconteça também, né? Então, quando a gente fala que tudo é consciência, trazendo para a questão da quântica, o que a gente lembra? O colapso de função de onda. Lembra que a gente viu o experimento da dupla fenda em algumas lives atrás, o colapso da função de onda? Que a simples presença de um observador faz com que o jato ali de fótons deixe de se comportar como onda e passe a se comportar como partícula? Ou a ausência desse observador faz com que ele se comporte como onda? Esse observador não era uma pessoa, não era um ser vivo, não era algo animado, era algo inanimado. E além, era algo inanimado e construído pelas mãos do homem. Era uma máquina. Era de consciência para consciência. A consciência daquele aglomerado de átomos, elétrons, fótons, quarks e tudo mais que tem ali, construindo aquela máquina, né? Condensando ali aquela máquina, e a consciência desse jato de fótons que está seguindo pelas duas fendas. Opa, tem alguém me olhando. Se tem alguém me olhando, eu tenho que me transformar em matéria densa para que possa me enxergar. Não tem ninguém me olhando, eu posso fluir como onda, como frequência, pura e simples. Consciência. Tudo é mente, o todo é mental. Tudo é consciência. Cada célula do seu corpo é uma consciência. Cada pedacinho de DNA que existe em você é uma consciência.
Por isso que quando a gente pede para os partilhantes fazerem os exercícios, a gente pede de preferência para fazer em voz alta. Por isso que muitas vezes a gente tem alguns pensamentos, algumas questões particulares nossas que a gente não tem coragem nem de falar em voz alta. Porque se a gente fala, aquilo pode se tornar uma verdade. E se você fala em voz alta, seu corpo inteiro te escuta. Enquanto está aqui, está reverberando. Mas quando passa por aqui, principalmente em voz alta, se torna mais denso, se torna mais concreto, se torna mais material. Sabe aqueles segredos ocultos que você não tem coragem nem de falar para si mesmo? Pois é, você não fala para o seu corpo não te ouvir, mas é onda, é energia, é frequência, está reverberando no seu corpo inteiro, porque está na sua mente. E se tudo é mental, está reverberando também na sua mente. E a partir daí a gente também começa a entender o processo de cocriação, né? Qual é o primeiro princípio do processo de cocriação? Pensar positivo. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. Você não constrói nada, você não faz nada se antes você não tiver um projeto elaborado na sua mente. Pode ser que o projeto não esteja totalmente elaborado, mas se você não tem minimamente uma ideia, você não consegue colocar em prática. Vou trazer esse exemplo que a gente está vivenciando, né? A tragédia aí no Rio Grande do Sul. Se você sequer toma conhecimento do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se você sequer ouviu falar a respeito disso, sei lá, vamos trazer uma suposição aqui bem absurda. Você está lá na Austrália, vivendo numa comunidade que não tem eletricidade, que não tem telefonia, que não tem sinal de celular, que não tem internet, que não tem nada. É uma comunidade que vive totalmente de acordo com a natureza. Você não tem comunicação com o mundo externo. Você não sabe do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Se você não sabe, você não tem sequer a condição de pensar numa possibilidade de ajudar de alguma forma. Porque não passou pela sua mente. Como que eu vou planejar uma ação de auxílio para um povo se sequer passou pela minha mente que esse povo precisa de auxílio? Conseguem compreender? Porque é uma coisa simples, não é uma coisa difícil. Só que a gente está tão acostumado no dia a dia, tendo isso como dado, que a gente acha que a coisa flui sem que a gente se envolva. Uma outra situação mais característica, deixa eu tentar trazer assim, bem para o nosso cotidiano. Você vai sair para ir numa festa, né? E aí você se arruma para ir para a festa. E aí você tem duas possibilidades para conectar seu pensamento. A festa vai ser muito boa, eu vou me divertir horrores. A festa vai ser um saco, eu tenho que ir por obrigação. Se você se conecta com esse tipo de pensamento, você vai para a festa e você vai se divertir horrores. Você vai sair da festa 4 horas da manhã, feliz da vida, vai voltar para casa como se tivesse feito a melhor coisa do seu mundo e talvez você não fique nem de ressaca no dia seguinte. Agora, se você se conecta com essa informação de que a festa vai ser chata pra caramba, que você tem que ir por obrigação, você não vai se divertir, você vai se aborrecer, provavelmente você vai arrumar encrenca com quem tá na festa, você vai sair da festa o mais cedo possível, vai chegar em casa cansado, no dia seguinte você vai estar de ressaca. A sua mente construiu a sua realidade. A forma como a sua mente se relacionou com cada tipo de informação produziu um resultado diferente. É isso que a gente trata dentro da TQA. É isso que a gente trata nas terapias. Encontrar a causa raiz e entender qual tipo de relação está sendo estabelecida para gerar o resultado que está acontecendo hoje.
para que a pessoa possa tomar consciência e estabelecer relações diferentes. E claro, a gente dá um quantum de energia aí para a pessoa poder caminhar, né? Porque às vezes ela até tem consciência do que ela precisa mudar, mas não tem energia o suficiente para isso. Então a gente dá essa energia para ela poder fazer o processo que ela precisa. Mas se diante da dificuldade ela se conecta com o padrão de pensamento que ela tinha antes, entra em desespero, fica com medo, cai na insegurança, na culpa, na vergonha, o que quer que seja a trava de base dela, o resultado vai continuar sendo o mesmo, porque ela estabeleceu o mesmo padrão, estabeleceu o mesmo tipo de relação. Porque os problemas continuam aparecendo, as adversidades continuam aparecendo, porque nós continuamos construindo. Entende? Tudo é mental. Vou ler para vocês. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio ele incorpora a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial oculta em todas as manifestações e aparências externas que conhecemos sob os termos de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais, é o espírito que por si só é incompreensível e indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. Também explica que todo o mundo ou universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo e em suas partes ou unidades tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e nos movemos, e temos a nossa existência. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, explica facilmente todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam uma parcela tão grande da atenção pública e que, sem tal explicação, são indecifráveis e desafiam o tratamento científico. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo compreenda prontamente as leis do universo mental e o aplique ao seu bem-estar e crescimento. O estudante hermético é habilitado a aplicar de forma inteligente as grandes leis mentais, em vez de usá-las de forma casual. Com a chave mestra em sua posse, o aluno pode abrir as muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza de energia, poder e matéria, bem como o motivo e como tudo isso está subordinado ao domínio da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como na época em que foram escritas pela primeira vez. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível, e o aluno baterá em vão nas muitas portas do templo. Esse texto é do próprio Kybalion, quando ele fala sobre o primeiro princípio, né? Lá no segundo capítulo, se eu não me engano. Então, gente, se tudo é mental e nós somos reflexo do todo, nós somos pensamento dessa mente criadora de tudo que existe, a nossa realidade também é um pensamento nosso, ou vários pensamentos nossos. Qual é a questão? Você, quando cresce, quando nasce, cresce, vai para a escola ou lida em casa, você é educado a quê? A dominar o seu corpo, a aprender a utilizar a sua matéria física, né? A pegar no lápis, a segurar um garfo, a andar, a ficar em pé, a pular, a correr, a dançar. Tudo diz respeito ao corpo. Quando que a gente aprende a educar a nossa mente? Quando que a gente aprende a educar nossas emoções? Quando que a gente aprende a educar nossos sentimentos? A gente não aprende. Talvez as pessoas que nascem e têm uma educação tradicional no Oriente, talvez até tenham
uma base próxima disso daí, né? Porque a gente sabe que as culturas orientais antigas prezavam muito pelo processo de meditação, que é um dos caminhos para você educar a sua mente, o seu sentimento, o seu pensamento. Mas nós ocidentais não temos nada disso. A gente aprende a usar o corpo, a gente não aprende a usar a mente, a gente não aprende a usar as emoções, a gente não aprende a usar os sentimentos. E aí a gente acha que a mente é algo indomável. Pior, a gente acha que as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos somos nós. Que nós somos tudo isso que a gente pensa, que a gente sente, que a gente sente, né? Emoção e sentimento a gente sente. Só que nós não somos o que a gente pensa, nós não somos o que a gente sente. A nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são instrumentos, eles são ferramentas para a gente construir a nossa realidade. Só que assim como um carro, que você entra no carro, liga o motor e você conduz o carro para onde você quer ir, que você controla o que acontece no carro, porque é você que está ali no domínio, a gente se deixa dominar pelo carro. A gente não está no controle do carro. É como uma carruagem puxada por cavalos selvagens, em que a gente solta as rédeas e deixa os cavalos levarem a carruagem para onde eles quiserem, da forma que eles quiserem. É assim que a gente vive a nossa vida. Porque a gente deixa a nossa mente nos levar para onde ela quiser. A gente deixa nossos sentimentos e nossas emoções nos conduzirem para onde eles quiserem. A gente não toma as rédeas da situação. E aí, diante de um momento de conflito, um momento de crise, o que acontece? Você entra em desespero. Mesmo tendo consciência de tudo isso, mesmo estudando tudo isso, eu canso de receber pessoas no atendimento que falam, olha, eu estudo questões de autodesenvolvimento, de terapia, de quântica há 10 anos e eu não consigo sair do lugar. Porque não basta estar na consciência, tem que aplicar na vida. E aplicar na vida significa quais são as ferramentas que eu tenho para viver? Minha mente, meus sentimentos, minhas emoções, é isso que cria. Então eu vou pegá-los e vou começar a utilizá-los a meu favor. Ao invés de deixar que eles tomem conta da situação. Porque eu vou falar novamente, problemas sempre aparecem. O que vai modificar o resultado é a forma como você lida com eles. É a relação que você estabelece com eles. Porque quem vai ter que resolver, quem vai ter que lidar é você. Como que você vai lidar? Transformando aquilo num peso ou transformando aquilo numa oportunidade? O que vai se passar pela sua mente diante de uma situação problemática? Eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei como resolver isso? Ou vamos parar, respirar e ver o que dá para fazer? Cada pensamento, um caminho diferente. Cada pensamento, uma realidade diferente. Cada pensamento, emoções e sentimentos diferentes. Tomem posse daquilo que vocês são. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai vossa vibração. Como que você muda a sua vibração? A partir daquilo que você constrói pelo seu pensamento. E por fim eu vou ler o que o professor Eric traz em relação a esse princípio dentro do olhar quântico, do curso Quântica para Todos. A lei do mentalismo. Esta lei hermética define que tudo no universo é mental, sendo possível ainda, ao fazer uma análise mais profunda, verificar que tudo no universo é consciência e que esta consciência se manifesta em diferentes graus de expansão. Com isso, ao se alinhar a correlação vibração, frequência, energia e geometria, é possível perceber que todas as dimensões e planos existenciais, ou seja, tudo no universo, é formado por ondas que carregam informações
dotadas de consciência, por mais diferentes e menores que sejam. Tá aqui, para quem quiser. Então, gente, a partir de agora, usem a mente de vocês a favor de vocês e não contra, tá? E a gente vem falando disso há algum tempo já, só que agora a gente está olhando isso sob essa ótica da lei universal, né? Mas desde que a gente fala sobre quântica, a gente está falando sobre lei universal. Desde que a gente fala sobre cocriação, a gente está falando sobre essa lei universal. Desde que a gente fala sobre somos todos um, nós estamos falando sobre esse princípio, sobre essa lei universal. E o que é uma lei universal? É a lei que rege todos os universos. Não tem como escapar disso. Você segue isso a seu favor, você está dentro da lei. Você sai dessa lei, você quebra essa lei de alguma forma, você vai ter consequências, porque tudo tem consequências, boas ou ruins, né? Aliás, essa também é uma lei, causa e efeito, né? Mas a gente vai ver ela mais para frente. Então, tenham isso em mente. Dominem os seus pensamentos. Observem o que vocês estão pensando. Seus pensamentos não são vocês. E isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem está em processos de depressão, de pânico, que parece que realmente é completamente absorvido pelo que se passa na mente, né? Principalmente com pensamentos obsessivos e pelo que sente. Seus pensamentos não são vocês. Seus pensamentos são ferramentas, são instrumentos. Utilizem da forma correta e a seu favor. Qual é a forma correta? Tragam a possibilidade e o treinamento de transformar aqueles pensamentos negativos em possibilidades positivas. Você sempre tem escolha. Não se esqueçam disso. Mas tudo começa num plano sutil para depois se materializar num plano denso. E onde é esse plano sutil? O mundo das ideias, os seus pensamentos. Dominem isso que vocês vão dominar a vida de vocês. Ok? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Ah, mas Cleide está assistindo com o marido, ó. Ramon deve ser o marido da Mascleide, né, Ramon? Ótimo, eu acho que não tem dúvida. Não sei se vocês não entenderam nada do que eu falei ou se entenderam tudo, né? Porque não tem dúvida nenhuma, então joguei. Vai cair da forma que tiver que cair para cada um, né? E conforme o tempo vai passando, pode ser que faça mais sentido. Mas esse era o recado que eu tinha para dar hoje. É claro, essa lei, gente, Hermes Trismegistus não dá para você ler e entender de uma só vez. É livro de cabeceira, é livro para ser estudado, é para ler, para reler, para olhar sobre diversos pontos de vista, em diversos momentos diferentes da vida, com diversos níveis de expansão de consciência, porque são as leis universais e elas se atualizam a cada instante. Não na sua essência, mas na sua forma de entender. Porque quem está se atualizando não é o que está escrito, é você. Então, tenham isso em mente e tentem trazer isso para a vida de vocês, né? Uma coisa que eu acho interessante fazer é sempre quando você for deitar para dormir, né? Geralmente, nesse momento, a grande maioria das pessoas atualmente é aquele momento em que você deita para dormir, você precisa se desligar, você precisa relaxar e a mente fica, né? Aquele tumulto de pensamento na sua cabeça
que às vezes você quer fazer uma oração antes de dormir e nem consegue, porque naquele estado ali meio de vigília e meio dormindo, que você está fazendo a oração, os pensamentos invadem, daqui a pouco você está fazendo a oração e repetindo o que está vindo na sua cabeça. E aí já não tem mais oração nenhuma, né? Porque já bagunçou tudo. Aproveitem esses momentos e se perguntem: qual lei universal eu quebrei hoje? O que eu fiz hoje que foi contra a minha verdade? Aonde eu me traí na minha verdade? E fiquem em silêncio. Espera para ver o que vai aparecer na sua mente, ao invés de ficar ruminando pensamentos de coisas que aconteceram ao longo do dia. Porque se não vier nada, se ficar tudo em paz, é porque vocês não se traíram na verdade de vocês. Agora, se começar a vir coisas, e sempre vem, é difícil quando não vem nada, observem isso, reflitam sobre isso. Assim, a gente sempre refletindo sobre alguma coisa. A gente sempre reflete querendo encontrar respostas, mas as respostas podem não vir de imediato. E as respostas não vêm pelo seu processo racional cognitivo consciente. As respostas vêm quando você está pronta para receber. Mas façam a pergunta, porque se não fizerem pergunta, não vai ter resposta nenhuma. Se permitam esse exercício, ok? Falando em exercício, novamente, eu não vou fazer atendimento hoje, porque a gente está num momento de crise no nosso país e a gente precisa unir forças para auxiliar de qualquer forma que a gente conseguir, né? Tem frentes de batalhas aí auxiliando fisicamente, auxiliando no trabalho, auxiliando como voluntários, auxiliando com doações de coisas materiais que são extremamente necessárias, todos esses auxílios, mas como eu acabei de falar, tudo é mental. A gente constrói a partir da nossa mente. E a partir da nossa mente a gente traz as emoções e os sentimentos que fortalecem essa construção. E se a gente ficar olhando para essa situação com pena, com ai, coitado, nossa, que tragédia, ai meu Deus, com pena, com desespero, com pesar, a gente está construindo uma atmosfera de dor, a gente está construindo uma atmosfera de densidade, uma atmosfera pesada, na qual é difícil as pessoas se recuperarem. Então vamos utilizar esse momento que a gente está aqui juntos para construir uma atmosfera de amor, para construir uma atmosfera de possibilidades positivas. Então, novamente, eu vou convidar a todos que estão aqui presentes para participar de uma meditação comigo nesse momento, para a gente ativar energias superiores para esse povo do Rio Grande do Sul e de todos no planeta inteiro que estejam em processo de sofrimento. Vamos lá? Ajeitem a posição de vocês, sentem com a coluna reta, os pés no chão. Só de alinhar a coluna vocês já se alinham à energia que vem do todo. Então sentem com a coluna reta, os pés no chão, ou dobrados um sobre o outro, como flor de lótus. Coloquem as mãos sobre as coxas, ou uma sobre a outra no colo. Inspire profundamente pelo nariz, expire suavemente pela boca. Inspire, expire. Observe que entre uma inspiração e uma expiração existe um pequeno momento de pausa. Esse pequeno momento de pausa é o seu agora, é o não tempo, onde não há passado, não há presente, não há futuro. É o seu momento. Inspire e expire. Sinta, visualize
ou imagine um pequeno ponto se formando no centro do seu peito. Inspire neste local e expire, criando esse ponto de luz brilhante no centro do seu peito. E agora sinta, visualize ou imagine um ponto brilhante acima da sua cabeça, cerca de meio metro acima. Inspire e expire, criando esse ponto. E sinta, visualize ou imagine um pequeno ponto abaixo dos seus pés, cerca de meio metro abaixo. Inspire neste local e expire, criando um ponto brilhante. E agora inspire, visualizando os 3 pontos. E expire, unindo os 3 pontos, formando uma coluna de luz. Que atravessa todo o seu corpo. E agora visualize à sua frente, cerca de meio metro na altura do seu peito, um outro ponto. Inspire neste local e expire, criando um ponto brilhante à sua frente. Sinta, visualize ou imagine um ponto sendo formado à sua esquerda, na altura do seu peito, a meio metro de você. Inspire e expire, criando esse ponto brilhante. E agora sinta, visualize ou imagine um ponto sendo formado às suas costas, na altura do seu peito, a meio metro de distância do seu corpo. Inspire e expire, formando esse ponto de luz. E sinta, visualize ou imagine um ponto se formando à sua direita, na altura do seu peito, a meio metro de distância do seu corpo. Inspire e expire, formando esse ponto de luz. E agora, inspire, centralizando no seu peito, no seu centro, e expire, visualizando uma energia saindo do centro do seu peito, se direcionando ao ponto que está à sua frente, do ponto que está à sua frente, indo para a esquerda, da esquerda para o ponto de trás para o ponto da direita e da direita para o ponto da frente, formando uma base, no formato de um quadrado. Um losango visualizando a partir da frente. Inspire, voltando a atenção para o ponto acima da sua cabeça. E expire, visualizando faixas de luz saindo desse ponto e se direcionando para cada um dos pontos que formou o quadrado, formando uma pirâmide de luz. Inspire, voltando a atenção para o ponto abaixo dos seus pés. E expire, visualizando faixas de luz saindo desse ponto e se direcionando para cada um dos pontos da base quadrada, formando também uma pirâmide de luz. E agora você tem as 2 pirâmides formadas, uma com o ápice voltado para cima, outra com o ápice voltado para baixo, e as 2 unidas formando um octaedro. Este é o seu octaedro, no qual você alimenta de energia e se alimenta da energia, e no qual você está protegido. E agora sinta, visualize ou imagine, através desse octaedro, você descendo ao centro da Terra, atravessando todas as camadas e chegando ao seu núcleo, onde há um enorme cristal. É o coração da Mãe Terra.
que possui o mesmo formato do seu octaedro. Sinta a energia desse cristal te envolvendo e visualize no centro desse cristal um ponto de luz brilhante, que coincide exatamente com um ponto de luz brilhante no centro do seu peito. Inspire conectando esses dois pontos de luz, o seu e do coração da Mãe Terra. E expire unindo-os. E agora você e a Terra são um só corpo, uma só mente, um só espírito. Visualize a coluna de luz que une as duas pirâmides formando o seu octaedro, se expandindo para o polo sul e para o polo norte da Terra. Inspire e expire, fortalecendo essa coluna e dando energia para que ela cresça até atingir os polos. E visualize dois tubos de luz, como duas serpentes, se espiralando através desta coluna de luz. Estes são os tubos de fluxo da Terra, por onde flui energia pura, de polo sul ao polo norte. Inspire e expire. E agora sinta, visualize ou imagine que do centro do seu peito, do centro do coração da Grande Mãe, um plasma de luz multicolorida sai em direção ao polo norte e ao polo sul, através desses tubos de fluxo espiralados pela coluna de luz, até alcançar os polos. E alcançando os polos, eles explodem, formando um lindo arco-íris que conecta polo norte e polo sul, englobando todo o planeta e espalhando energia de paz e amor por todo o planeta. Inspire, expire e sinta essa energia tomando conta de cada célula do seu corpo, assim como toma conta de cada célula, cada molécula, cada átomo de tudo que existe no planeta. E sinta isso se fortalecendo cada vez mais no centro do seu peito. E sinta agora isso se expandindo como uma enorme esfera de luz que vai irradiando, atravessando cada camada do planeta até atingir toda a crosta planetária, onde está localizada toda a biosfera, alimentando cada ser deste planeta que encontra-se em estado de sofrimento, com pura luz de amor e paz, acalentando e acalmando o coração de todos, trazendo cura física, emocional, mental e espiritual para todos. E agora sinta, visualize ou imagine a própria Mãe Terra se autorregulando, se equilibrando, buscando a homeostase perfeita para todas as formas de vida deste planeta. Visualizem as águas fluindo para o seu destino natural, dos rios para o oceano, sem interferir na vida planetária. Visualizem as cidades que estão abaixo d'água, as cidades que estão cheias, se esvaziando, se limpando, se reconstruindo, mas desta vez se reconstruindo com responsabilidade, com amor
e pensando no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, respeitando todas as leis naturais. Inspirem, expirem, emanando essa energia de paz e amor. E ao construir mentalmente este planeta perfeito, em plena harmonia, em pleno equilíbrio, retornem a atenção agora para o ponto no centro do peito de vocês. Retornem a consciência para este ponto. E se concentrem neste ponto. E neste momento, eu vou realizar o comando de chakras para todos aqueles que estiverem presentes, para todos aqueles que assistirem depois e que desejarem receber este comando para a harmonização de chakras e corpos sutis. Eu pergunto a quem esteja assistindo: vocês aceitam receber o comando de chakras para a harmonização dos chakras e corpos sutis? Se vocês se permitem, respondam em voz alta para que todas as células do seu corpo te ouçam. Eu permito. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. E aos poucos, se visualizem, sintam ou imaginem essa coluna de luz que atravessa o seu corpo, unindo as duas pirâmides e formando o octaedro, energizando todos os seus chakras de maneira equilibrada e harmoniosa e conectando todos os seus corpos sutis. E dentro desse octaedro, se visualize novamente subindo, atravessando todas as camadas do planeta, até chegar onde você deixou o seu corpo físico, se acoplar a ele. E aos poucos vem trazendo de volta as sensações físicas, vem aterrando, trazendo de volta os movimentos, se espreguiçando. E no seu tempo pode abrir os olhos. Eu agradeço a todos que ficaram e participaram da meditação. Esses momentos também são importantes, tão importantes quanto auxiliar com questões físicas, quanto auxiliar com serviços, porque realmente é um momento de crise e em cada momento que apenas um de nós estiver passando por alguma dificuldade ou por algum sofrimento, todos nós estaremos também na dificuldade e no sofrimento, porque somos todos um. Em Lakesh, eu sou outro você. Fiquem na paz e na luz.